Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Atleticast, podcast onde falamos sobre o gigantesco Atlético Clube de Bilbao. E hoje, finalmente, o segundo episódio feliz consecutivo. Olha só que novidade, né? Vamos falar sobre Atlético 4, Levante 2, válido pela 23ª rodada de La Liga 25-26. Vamos lá. Confesso que eu não assisti o jogo todo, né? Eu passei muitos períodos, principalmente no segundo tempo, sem conseguir assistir porque eu não estava em casa. Mas ainda assim eu consegui ver o primeiro tempo inteiro e algumas partes do segundo, principalmente a hora dos gols. Então vamos começar da escalação que o Atlético começou o jogo. Basicamente, entramos em campo com Unai Simon no gol, Yuri na esquerda, Grosabel na direita, o 14 e o Paredes fizeram a dupla de zaga. Na dupla de volantes, Galaxy e Rauri. Na esquerda, Nico Williams. Na direita, Nico Serrano. De meia, entre aspas, Gorka. E como centroavante, Iñaki. Eu digo entre aspas porque os dois se revezaram muito ali. Foi basicamente dois falsos 9 ali, porque o Gorka voltava de vez em quando, depois o Iñaki voltava e o Gorka ficava de referência, e enfim, foi uma maluquice que acabou dando certo, né? Falando do primeiro tempo, o Atlético começou bem o jogo, começou atacando, né? O Iñaki driblou o Ryan, meteu o Ryan, e acabou chutando pra fora que ela ia muito perto do gol. Só que ele dominou de braço e o gol seria impugnado de qualquer jeito. E também teve outra questão que foi o Nico Serrano chutando de fora, já mostrando as cartas dele logo no começo do jogo. Gostei muito disso. E acabou que, aos 17 minutos, Maturro, zagueiro do Levante, como eu falei e até foi citado na transmissão, né? Queria até parar aqui pra falar sobre eles, né? Maurício Bonato, gigantesco narrador e tem um conhecimento acima do comum de La Liga e é um mestre de verdade. E o Brailer também, que é um comentarista top de linha, fizeram a transmissão pela ESPN. O jogo foi às 12h15 da tarde, né? Meio-dia 15, que é um ótimo horário, tá? Você pode almoçar assistindo o jogo, que é perfeito. A minha questão foi que eu não tava em casa, então acabei não assistindo o jogo inteiro. Mas mandar um alô pra eles aí que são muito parceiro. E eu comentei que o Maturro, ele agarrou e tentou possuir o corpo e a alma do Iñaki Williams, porque era o último homem, o Iñaki ia entrar cara a cara com o Ryan, e o Ryan é um bom goleiro de 1 contra 1. O Ryan tava chegando na bola, não tinha necessidade nenhuma dele segurar o Iñaki, e ele puxou, agarrou, derrubou no chão e... falta claríssima, era o último homem, ou seja, vermelho, corretíssimo. A partir daí o Atlético voltou a ter muito mais ações no jogo do que a equipe do Levante e, aos 29 minutos, gol do Gorka. Jogada pela direita, Galaxy vai para a intermediária do lado direito, se encontrando ali mais ou menos onde o Grosabel costuma chegar para fazer os cruzamentos para dentro da área, ainda entre o meio-campo e a grande área, e ele faz um cruzamento perfeito, óbvio. Galaxy é sinônimo de perfeição. Ele jogou a bola para dentro da área e o Gorka se adiantou ao zagueiro do Levante, marcando de cabeça no cantinho o primeiro gol do Atlético na partida. E 4 minutos depois, o Atlético faz mais um, o Gorka mais um dele, chegando a 7 gols em 2026. Perfeito começo de ano do Gorka e que ele vem se mostrando que não pode ser deixado de lado no elenco. E basicamente no contra-ataque, o Unai Simon pegou a bola, né, que tinha saído, se eu não me engano, de um escanteio do Levante, né, agora eu não me lembro direito. Mas ele pegou, fez a ligação direta com o Iñaki, que ele dominou de peito perfeitamente, conseguiu se desvencilhar do zagueiro e tocou a bola no ponto futuro para a Gorka, que estava passando e ganhou do zagueiro também. E foi mais um gol dele
Poder de decisão, frieza na cara do gol, mira perfeita, domínio incrível do Iñaki, lançamento espetacular do Nai. Ou seja, o gol foi perfeito. Foi uma aula de contra-ataque do Atlético. Porém, aos 38 minutos, aconteceu o que a gente mais teme. O Yuri se lesionou. Adama Boiro entrou em seu lugar. Ainda não falaram o que aconteceu com o Yuri, né? Esperamos que não seja nada grave. Mas o Adama precisou entrar e ele foi direto pro vestiário. Isso me preocupou um pouco mais. Até o momento, às 1h15 da madrugada da segunda-feira, nada de notícia oficial sobre a lesão do Yuri. Depois disso, não tivemos muita coisa, fomos para o intervalo. Na volta dele, eu acabei, como eu falei, eu não tive tanto tempo para assistir, mas aos 72 minutos, né, eu comecei a ver o segundo tempo aos 70 minutos, e logo aos 72, o Nico pega a bola, vai para a esquerda, faz o furdúncio que ele tanto ama fazer, passou por 2, 3 e fez uma finalização colocada muito, muito bonita. E o Ryan, muito bom goleiro também, né? Para um time como o Levante, ele é um goleiro de meio de tabela do Campeonato Espanhol. E ele no Levante, se não fosse ele, eles estavam afundados mais ainda na zona de rebaixamento. Ele salvou demais os caras já. E agora foi mais uma. Porém, aos 80 minutos, um basco do Levante fez o gol. Eurrezabal bate-rebate na área depois de um escanteio, né? Que a bola vai pingando de um lado pro outro. E quando ela parecia que ia sair, o Simon se adiantou um pouco para mandar a galera sair da área. Só que ela ainda estava quase na linha da grande área. E o Eurrezabal basicamente puxou uma meia bicicleta, um voleio, não sei como você gosta de falar, e encobriu o Simon. Ele estava mal posicionado? Ele estava. Só que naquele momento você não espera que o cara chute, o cara tava de costa. E não é normal ter uma bicicleta por jogo, a não ser que você esteja jogando contra o Rony. Então, se não for contra ele, você não espera que um jogador vá dar uma bicicleta ali. Ainda mais o Eurrezabal. Mas ele deu um trelinguiça ali na perna dele que ele conseguiu encobrir o Simon. 2-1, placar perigoso. Porém, o Atlético logo se recuperou aos 85 minutos com o gol do Nico Serrano. Recuperação de bola no ataque, né? Pressão alta que o Atlético sempre faz. E Celton Sanches pega a bola, avança um pouco, vê Nico Serrano livre na direita. Saída totalmente errada do Levante. Ele pega a bola, toca para Nico, que chuta com sua perna ruim, entre aspas, né? Que é a direita. Ele é canhoto. Bateu entre o Ryan e o zagueiro deles. E ela bateu na bochecha da rede, foi um golaço pela construção inteira, né? Que recuperou a bola no campo de ataque, o Celton já virou praticamente dando passe. E o Serrano bateu entre o goleiro e o zagueiro e ela foi no cantinho mesmo. Golaço, golaço. Agora que eu vi, quem recuperou a bola foi Adama Boiro. Olha só que coisa. Jogada dos que não são os titulares, né? No caso, o Serrano foi hoje, mas não, ele geralmente não é, né? Foi a recuperação do Adama, passe do Celton, primeira assistência do Celton como profissional, se eu não me engano. Tá, isso aí tem que entrar pros livros de história, porque o que esse cara vai jogar bola vai ser um absurdo. Vai ser um absurdo, esse cara vai ser craque. Eu tenho absoluta certeza disso. E foi um golaço do Serrano. Porém, aos 93 minutos, ataque do Levante, cruzamento rasteiro para dentro da área, a zaga tira, né, o 14 consegue tirar, e para completar o lance, o Nai Gomes estava sozinho, ele poderia dar um bicão, ele podia esperar a bola descer e dominar, mas ele, afobado como sempre é, como sempre foi, como sempre será, ele cabeceou para fora da área, onde não tinha ninguém do Atlético. Mas tinha o Lazagasti, também basco, e ele deu um chute espetacular. Foi um petardo assim. No ângulo não tinha como marcar, não tinha como pegar a bola. O Unai tá 100% isento
de culpa disso aí, porque não tinham o que fazer. Provavelmente vai ser um dos gols mais bonitos de La Liga nessa temporada, porque realmente foi um golaço muito, muito bonito. Ele pegou de primeira, a bola veio de cima pra baixo, pedindo me chuta. Chuta. Aí ele fez o certo que, antes dela descer e pegar no chão, ele bateu de primeira, só direcionou pro ângulo. Um golaço muito bonito de canhota. Mas, aos 98 minutos, o jogo tinha que ter 4. Já estávamos no 8º, quase 9º minuto. E a bola sobra no alto, Celton ganha de cabeça, ou seja, mais uma participação não direta, mas indireta pro gol do Atlético. Ele ganha de cabeça, o Iñaki vira em direção ao gol, vê o Navarro correndo ao lado dele, com o zagueiro só marcando os dois. Ele dá o passe enfiado pro Navarro, que faz marca o 7º gol dele na temporada. Desde que chegou, ele tem 7 gols e 3 assistências, 10 participações diretas em gol, sem contar os gols que ele não participou diretamente, mas ajudou a construir, tal como principalmente o que está mais fresco na memória, que é o gol contra do Omar Sadiq pelo Valência na última partida, né, da Copa do Rei, onde o cruzamento foi dele para o desvio contra do centroavante. E aí não tinha mais o que fazer, 99 minutos de jogo, final de partida. Mais uma vitória do Atlético, que venceu lá e venceu cá, a equipe do Levante. As 2 partidas contra o Levante, o Atlético fez a obrigação e venceu. Claro, a gente achava que seria mais fácil, né? A gente queria que fosse mais fácil, só que acabou não sendo. Então, seguimos na 10ª posição de La Liga. Não é uma posição boa, pelo contrário. É uma vergonha, continua sendo uma vergonha, mas, enfim, é o que tem pra hoje e pelo menos celebrar essa vitória com boa atuação. Temos que salientar isso, foi uma boa atuação do Atlético e a gente critica quando tem que criticar, mas também elogia quando tem que elogiar. Apesar dos 2 gols, não foram falhas graves da zaga, não tiveram tantos problemas assim, até porque é um dos ataques mais inofensivos de La Liga e eles ainda tinham jogadores fora, ou seja, era mais que obrigação ganhar, mas os 2 gols que eles fizeram foram um de um chute completamente aleatório que acabou dando certo e o outro de um chute absurdo que nenhum goleiro do mundo pegaria. Mas ao mesmo tempo também são 2 gols a menos de saldo, né? A gente poderia sair com 4 gols de saldo e a gente só vai sair com 2. E tomamos sufoco até o final sem necessidade. Dito isso, vamos às notas. Bem, como eu falei, eu não assisti a partida inteira, ou seja, eu vou falar só do meu achismo. Simon não foi exigido, mas nos 2 chutes que tomou, ele levou gol. No máximo uma saída de escanteio, no máximo um chute no meio do gol, meio nada a ver, mas uma defesa talvez ele fez, que ele pulou, que ele suou a camisa um pouquinho, mas também que para um goleiro do nível dele é o que a gente espera. Yuri não participou muito, porque ele machucou muito cedo. O Grosabel, até onde eu vi também, mais uma boa partida dele. Não foi tão boa quanto a do Valência, mas aparentemente, pelo que eu vi, ele jogou bem. Mais uma vez, provando que merece sim a titularidade. A dupla de zaga foi bem, também não tiveram tantos problemas assim, mas principalmente o Paredes. O Paredes foi muito bem no jogo. Ele ganhou da maioria dos atacantes, ele ganhou duelos de meio-campistas, de atacantes, ou seja, no geral ele foi melhor do que o 14, mas ele também foi mais exigido porque o lado esquerdo, né, ele jogou com o zagueiro pela direita e o lado esquerdo do Levante é mais perigoso no ataque. E ele também saía mais para se aventurar. Galaxy, perfeito. Vou poupar comentários aqui porque é chover no molhado. Galaxy, impressionante, mais um jogo. Consistência é o sobrenome dele. Haure também, até onde eu vi, foi bem. Ajudou o Galaxy ali a dominar o meio campo, né? O Atlético ganhou boa parte dos duelos enquanto eu assisti.
E muito por conta do Rauri. Não quer dizer que o Levante não chegava. Às vezes passavam ali deles dois, mas o Paredes e... principalmente o Paredes e o Corozabel seguraram bem. Gorka pra mim foi o melhor em campo. 2 gols, foi muito bem ainda em praticamente tudo que fez. Ele voltava, ele ia pra ponta, ele ia pra outra ponta. Ele ficava de segundo atacante, ele ia pra ser referência e ele fez tudo magistralmente. Ele foi muito, muito bem no jogo. Nico Serrano também. Partida espetacular, coroada com um gol. Mas ele também buscou gol o jogo inteiro, desde o primeiro tempo. Ele tentava chutar, ele tentava fazer tabela, ele abria espaço pro Grosabel passar, ele foi muito bem no jogo também. Nico foi mais abaixo um pouco dos outros, né, principalmente dos outros 3 que fizeram ataque junto com ele, mas ele é diferente, ele desbalanceia, ele tá voltando a pegar confiança, ou seja, boa partida também, apesar dele não ter feito praticamente nada de tão importante assim. Foi um bom jogo dele, um jogo ok para bom. E Iñaki Williams, o gol contra o Valência deu muita confiança. Ele estava jogando muito mal, ele não estava fazendo nada de certo no ataque. Depois da lesão principalmente, mas antes também ele estava muito, muito mal. E acabou que ele fez uma partida absurda. Ele enganava os zagueiros, ele e o Gorka ali foram perfeitos na movimentação. O Iñaki apareceu para chutar, ele quase fez gol, ele deu assistência, ou seja, ótima partida do Iñaki, mas ainda acho que o Gorka foi o melhor em campo. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, eu não vi tantos assim, né? O Lengue entrou já no finalzinho para matar tempo de acréscimo e tal. O Celton entrou, ele foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Ele deu assistência, ele deu pré-assistência, ele tem um trato com a bola absurdo, enfim. Se eu for falar o que eu acho do Celta, eu vou passar 2 horas elogiando ele aqui. Mas, enfim, ele precisa jogar mais. Precisa jogar mais porque é um jogador excepcional e que pode nos dar muitos frutos ainda. Ele pode ajudar muito o Atlético. O Nai Gomes também, do pouco que eu vi, eu só vi ele errando, né, que foi o lance do gol do Lazagasti, mas como já é de praxe, ele foi mal. O Rego, eu não vi praticamente nada, mas a nota dele aqui tá muito baixa. E também pelo que comentaram no Twitter, né, eu não gosto de colocar comentário de Twitter como parâmetro, então eu nem vejo muita coisa. Mas também falaram que ele não foi muito bem. O Adama roubou a bola pro gol do Nico Serrano. Também acho que foi bem, não vi tanta coisa assim. E o Navarro fez o gol, né? O gol para sacramentar a vitória, o gol do 4-2. Ou seja, foi muito bem. Bem, no momento estamos na 10ª colocação ainda, com 28 pontos em 23 partidas. É uma negação? É, mas como eu falei, vamos seguir em frente porque ainda temos chance. As próximas partidas de La Liga para o Atlético serão Real Oviedo fora de casa, Elche em San Mamés e Rayo Vallecano lá em Vallecas. 3 adversários próximos, né, do que o Atlético tá, né, zona de rebaixamento e meio de tabela. Ou seja, precisamos anotar 9 pontos nesse meio tempo. É obrigação para não ficar tão feio na tabela. Chegar o mais perto possível do G4, do G6, porque não dá, cara, não dá, a campanha tá vergonhosa. Porém, antes disso tudo, temos o primeiro jogo da Copa do Rei. É isso aí, em San Mamés, Atlético e Real Sociedad, pela semifinal, né, primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, dia 11 de fevereiro, 5 da tarde, não esqueçam, daqui 2 dias, né, Atlético e Real Sociedad, o derby basco na semifinal da Copa do Rei. A gente vai pegar uma Real que tem 10 partidas de invencibilidade, né, com o Matarazzo, né, desde que o Matarazzo
assumiu a equipe da Reala, eles não perderam e ganharam a maioria dos jogos, ou seja... Ai... Enfim, vou tentar manter a esperança acesa, porque a primeira partida é em Samamés e eu quero acreditar que vai dar tudo certo. Então não esqueçam, de novo, 5 da tarde, dia 11, Atlético e Real Sociedad, pela primeira partida das semifinais da Copa do Rei. Bem, meu povo, acho que é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, siga a página, dê o like aí, deixe seu comentário do que você acha. Lembrando que isso aqui é um teste que eu tô fazendo, né? Esse podcast é um teste que eu tô fazendo. E eu me despeço de vocês, tá? Isquericasco e Tegeruate.